Graça e paz vos seja multiplicada em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta, mais um dia que o Senhor nos preparou aqui no nosso canal. A porta está aberta. Querido ouvinte, eu peço perdão por esse tempo que eu fiquei afastada, por motivos pessoais, mas estamos de volta aqui trazendo a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de trazer um tema bem atual, sobre os últimos acontecimentos, inserido no livro de Mateus, no capítulo 24. E eu queria falar sobre 3 sinais da vinda de Jesus. Mas antes de começarmos a falar, vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar aqui e a você também. Pai bendito e eterno, que estamos diante da Tua presença, te damos graça por este dia que o Senhor nos preparou para podermos estar diante da Tua presença, Senhor. Peço que venha abençoar, Senhor, este canal, abençoa também este ouvinte, Senhor, que a Tua palavra possa tocar o seu coração, Senhor, que a Tua palavra possa confortá-lo, ó Deus bendito, trazendo paz. Em nome de Jesus, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, que toma a frente deste trabalho, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos dê a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Para não perdermos muito tempo, eu já gostaria de começar a ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 24. A partir do verso 1 aqui. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Logo depois do Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele seus discípulos em particular. E lhe pediram: Dize-nos quando serás essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do fim do mundo? Ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão muito de vós. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede e vos nos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus, ele estava ali com os seus discípulos, e os seus discípulos falaram: Mestre, olha a construção, o templo, como é maravilhoso, como é majestoso o templo que foi erguido, E Jesus falou para eles: Vocês estão vendo esse templo? Não ficar aqui pedra sobre pedra que não seja removida. Ou seja, esse templo será destruído. Depois do Monte das Oliveiras em particular, os discípulos ficaram preocupados e perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E quando será o fim do mundo? Aí Jesus ele vem explicando os acontecimentos. Muitas coisas irão acontecer antes que venha o fim, E me chamou a atenção 3 sinais que eu vou falar um pouquinho hoje. Mas vê que Jesus aqui, ele fala também a respeito de guerras, rumores de guerras, terremoto, fala de fome, ele fala sobre doenças, pestilência, que é a mesma coisa, e acontecerá isso em muitos lugares. Se observarmos hoje, nós vemos que esses sinais, muitos já se cumpriram, Atualmente a gente está vendo aí guerras, rumores de guerras, nação contra nação, E cada vez fica mais próximo, mais evidente, isso tudo que Jesus falou e nos alertou. Mas eu já gostaria de falar sobre 3 sinais que me chamaram bastante a atenção. Em Mateus 24 e 32, diz assim, Aprendei da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e suas folhas começaram
a brotar, sabeis que o verão está próximo. Jesus falou isso numa forma de parábola, tipificando algo que foi dito, mostrando algo que foi dito, né, pelo profeta Isaías, no capítulo 66, no capítulo 66 de Isaías, perdão, do verso 8, porque a figueira aqui representa Israel, né? E lá, Isaías 66 diz assim, ó, quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer um só dia? Ou pode dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz aos seus filhos. Em 14 de maio de 1948, nasceu o Estado de Israel. Depois, né, lógico que Nabucodonosor invadiu a cidade, né, o país, que teve as guerras também contra a Síria, que o povo foi disperso pelo mundo. Israel ficou quase 2000 anos, né, longe da sua pátria, sem nação, todo espalhado pelo mundo. Mas aí, 1948, dia 14 de maio de 1948, cumpre-se a profecia de Isaías 66 e 8, né? O povo nascia num dia uma nova nação, né? Num só dia, como o Senhor tinha previsto. Então a gente já vê que essa profecia se cumpriu. E Israel, nós temos eles como um marco para a vinda de Jesus, né? Jesus falou para a gente aprender a parábola da figueira e observar o tempo, as estações, quando já as suas folhas começarem a brotar, quando os seus ramos se tornarem tenro, né? Sabei que está próximo o verão, sabei que está próximo o fim, né? Então, esse é um sinal que já se cumpriu, né? Já faz praticamente 77 anos que Israel voltou a ser uma nação, voltou a ser um estado, né? E Jesus, quando ele disse essa parábola, ele falou também assim, que não passaria essa geração sem que tudo isso se cumprisse. Já faz 77 anos. Outro sinal importante também que nós temos visto nos últimos dias está em Daniel 12, no capítulo 4, capítulo 12, verso 4, parte C. E a ciência se multiplicará. Então, Daniel, muito tempo antes, ele já vinha profetizando isso, que a ciência se multiplicaria. Irmãos, se vemos hoje como que está a tecnologia, né? Como que está o mundo hoje? Olha, eu estava vendo robôs humanoides projetados para simular comportamento humano, incluindo fala, expressão facial, interação social, com aplicações em educação, entretenimento, serviços profissionais, até como assistência médica. Isso é só uma coisinha, né? Também as invenções mais atuais, tecnologia de impressão 3D de órgãos humanos funcionais ainda, né? Essa inovação revolucionária permite a criação de órgãos como coração, fígados, rins, utilizando células vivas em laboratório. Essa tecnologia representa um avanço significativo na medicina regenerativa, onde células se auto-regeneram, permitindo tratamentos mais eficazes para doenças degenerativas. Olha o quanto que a ciência ela evoluiu. Hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo e falando, nossa, quando eu era adolescente, né, meu sonho era ter um telefone em casa, porque eu achava aquilo muito chique, só quem tinha telefone em casa, telefone com fio, eram pessoas que tinham dinheiro, pessoas ricas, né, porque um telefone, uma linha de telefone custava quase o preço de um automóvel, o preço de uma casa pequena, então era muito difícil uma pessoa ter um telefone. Agora, quem naquela época imaginaria que hoje nós teríamos um celular, cada um teria o seu próprio telefone, né, e onde que a gente conseguiria imaginar que a gente conseguia falar com várias pessoas ao mesmo tempo, por imagem, onde a gente conseguia ver o que está acontecendo do outro lado do mundo,
sem estar presente. Então vemos que a tecnologia está muito avançada, que a ciência está muito avançada e tem cada vez mais avançado, né? Então essa parte também eu já vejo cumprida, né? Que Jesus falou. E uma outra profecia também que Jesus falou a respeito foi sobre em Mateus 24:14, e será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, isso me preocupa bastante, porque o fim está muito próximo, e muitas pessoas não estão se dando conta disso. Jesus falou, quando o evangelho do reino fosse pregado, então viria o fim a todas as nações. Com a tecnologia, hoje em dia, como eu acabei de dizer, uma pessoa pode conversar com outra, ela estando do outro lado do mundo. A tecnologia, ela chega em todos os lugares. Você pode até ver na floresta um índio com um celular na mão, né? Mas, para minha surpresa, né, eu estava pesquisando, de acordo com... Deixa eu puxar aqui. De acordo com um grupo, uma organização aqui, de acordo com Joshua Project, uma organização cristã que realiza estudos sobre os não alcançados. Já ouviu falar dos não alcançados? Pois é, existem os não alcançados. Em 2023, essa matéria, aproximadamente 3,39 bilhões de pessoas não conhecem Jesus. O número representa 42,5% da população mundial. Eu fiquei chocada quando eu vi essa notícia, porque é muita gente, né? Apesar da tecnologia avançada, apesar de todo mundo poder falar com todo mundo do outro lado do mundo, essas pessoas ainda não foram alcançadas até em 2023. A maior parte desse grupo está localizado no que é chamado Janela 1040, que inclui a maioria dos muçulmanos, hindus, budistas do mundo, especialmente no norte da África, Oriente Médio e Ásia. Estas são também as áreas mais populosas do mundo, segundo a Organização Mundial. A ONU. Por que eles não são evangelizados? 3 fatores. Um, porque é difícil encontrar. Outros são de difícil alcance, né? E outros são cercados pela religião e não permitem nem Bíblia, não permitem nem falar de Jesus, quanto mais entregar uma Bíblia para eles. Eles não aceitam e a pessoa pode até morrer por isso, né? Então, eu peço hoje, né, que vocês orem por estas pessoas. Orem, irmãos, nós temos que desejar a vinda de Jesus. Nós temos que desejar que o Senhor volte, porque quando Ele voltar, Ele vai restituir esse mundo, Ele vai reorganizar as coisas, Ele vai fazer nova todas as coisas. Esses que amam a vinda do Senhor, nós devemos orar, nós devemos buscar ao Senhor, devemos orar por essas pessoas para que sejam alcançadas pelo Evangelho também. Então hoje, eu venho aqui, né, fazer um apelo a você que está afastado também dos caminhos do Senhor e por algum motivo não tem força para voltar, né, mas sabe das coisas que está acontecendo, né, porque o Espírito Santo traz a nossa memória. Eu peço a você que volte para o Senhor, né, tenha esse desejo no seu coração de voltar para a presença do Senhor. Não endureça o seu coração, mas volte enquanto há tempo. Peço para vocês orarem por este canal, para que Deus venha abençoar, para que o Senhor venha me capacitar cada dia mais, para que eu possa evangelizar, para que eu possa trazer a sua palavra, tá bom? Eu peço também a vocês que me ajudem a divulgar este canal, a falar a palavra do Senhor, e você também fale, né? Nós temos que evangelizar,
para que o nosso Jesus, nosso Senhor, Ele volte logo, Ele venha buscar a sua igreja. Aí, vou estar preparando outra mensagem, outro assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem sugerir também algum assunto para conversarmos, pode colocar aqui que a gente vai estar estudando, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor. Até mais.